A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Hoje eu tirei o dia para mim resolver umas coisas pessoais. E aí eu tô aqui encostado, meditando, pensando nas coisas da Bíblia, nos homens de Deus. Assim, pensando o que eles fizeram, o que eles passaram, o que eles fizeram para herdar, para ser salvo, para andar com Deus. E eu estava aqui pensando num homem que no começo do mundo ele tinha tudo para se contaminar com os mundanos e nem tanto Deus o escolheu, porque ele não aceitava as maldades, a matança, toda aquela tragédia que acontecia naquela época. E engraçado que esse homem, ele pensava na sua mente que existia um Criador e que aquilo não era a normalidade do mundo, e ele não tinha uma Bíblia, ele simplesmente na mente dele ele criava isso, que ele não tinha livro, e ele não tinha Bíblia, mas ele olhava para o céu com certeza, para toda a natureza, e ele sabia que existia um Deus bom, que existia um Deus, que foi Noé. E Noé, Deus achou bondade em Noé, porque na verdade Deus ia destruir toda a humanidade da terra, toda. Mas não destruiu porque Noé, Deus conseguiu ver bondade em Noé. E Deus falou com Noé. E Noé ouvia a voz de Deus. Então ali Deus criou aquela arca que todo mundo sabe, né? Mas o que eu quero falar não é sobre isso. Eu quero falar porque Deus ele mandou Noé anunciar ao povo que ele ia mandar um dilúvio e que o povo tinha que se render a Deus, que Deus ia destruir a terra toda com água, um dilúvio, havia um dilúvio. E na época eu acho que não chovia, e o povo zombava de Noé, principalmente quando Noé começou a fazer a arca, que o povo achou aquilo um absurdo. Falava que Noé estava louco, que Noé estava doido. Gente, a mesma coisa, olha como o diabo, o inimigo de Deus é. O inimigo de Deus, Satanás, faz as mesmas coisas nos dias de hoje e olha bem. E as pessoas deixam se levar por essa imundícia, acredita nessa imundícia e pratica essa maldade. E hoje tem Bíblia explicando tudo certinho, o que aconteceu no passado, o que vai ser no presente, o que é no presente vai ser no futuro. Hoje a humanidade tem toda a oportunidade que na época de Noé o povo não teve. É por isso que aquela palavra que o Senhor fala que vai ter maior rigor para Sodoma do que para essa nação, é por causa disso. O povo hoje tem a Bíblia falando do Velho Testamento, contando o que aconteceu no passado, para você não cair no mesmo laço, te explicando como você vive hoje no presente, e já te fala o seu futuro. E mesmo assim o povo não acredita. Gente, eu comecei a pensar hoje nessas coisas. Nem vou ler a Bíblia, depois eu vou deixar só um texto bíblico aqui, mas eu estou só passando os pensamentos que eu comecei a pensar aqui hoje acerca das coisas de Deus. Amados, olha a incredulidade do povo. O povo tem a Bíblia, explica tudo direitinho e o povo não quer. Tá, então eu estava concluindo aqui na minha mente, eu tirei uma conclusão, que o povo de hoje é pior, mas muito pior do que o povo da época de Noé. Porque o povo da época de Noé não tinha Bíblia, gente, não tinha pastor, não tinha presbítero, não tinha ninguém pregou, só existia Noé. Por isso é que o povo não vai ser poupado, nós não vamos ser poupados se nós falharmos. Porque na época de Noé o povo não teve evangelista, pregador, não teve. Misericórdia, gente. Aí vamos trazer para os dias de hoje. Agora eu quero falar
as dificuldades que esses homens teve. Eu vou vir andando e mostrando para vocês. Eu imagina Moisés, quando Deus levantou Moisés, olha a dificuldade. Quando Moisés nasceu, o Herodes, o homem da época, mandou matar todas as crianças para tentar eliminar Moisés. O faraó. Mas Moisés teve o privilégio por Deus de ser criado pela filha do faraó. Mas agora o que é que eu quero dizer para os irmãos? Na caminhada de Moisés, quando Moisés nasceu, Moisés já começou a enfrentar dificuldade. E na sua caminhada de Moisés, o que Moisés passou para chegar até o faraó e para tirar o povo do Egito, teve muita tragédia, morte, morreu os primogênitos, houve muitas batalhas. E na caminhada da terra prometida, o povo se levantou contra Moisés. E Moisés, usado por Deus, conseguiu tirar o povo do Egito. E ali Datã, Coré e Abirão se levantou contra Moisés, levantou contra Deus. A irmã de Moisés, irmã de sangue de Moisés, levantou contra Moisés. Só que ela, na época, ela levantou contra Moisés, Deus vingou, Deus não poupou ela não. A Miriam, quando ela levantou contra Moisés, Deus colocou uma lepra em Miriam e mandou tirar Miriam da cidade. Miriam passou um período fora da cidade. Só que a Miriam se arrependeu. Só que aí Deus mandou trazer a Miriam para a cidade de novo. E curou ela da lepra. Mas Miriam ficou leprosa porque ela levantou contra Moisés. O que eu quero dizer com isso? Se você, pastor, você, irmão, você, servo de Deus, se aquete no Senhor. Descansa no Senhor. Porque Deus não deixa impune quem levanta contra um homem ou uma mulher de Deus, não. É o tempo dele, mas ele faz justiça. Então vê que ali Miriam pagou um preço. Datã, Coré e Abirão foram engolidos pela terra. Deus abriu a terra e fez a terra engolir aqueles homens. Aqueles homens levantou contra o próprio Deus. Aí vinhamos caminhando e ver ali o que Abraão passou também ali no deserto. Abraão, aquele faraó, que disse que a mulher de Abraão era bonita, né? Sara. O faraó cresceu o olho na mulher do Abraão. Quando Abraão chegou ali no Egito, chegou ali no faraó ali. E o faraó manda pegar aquela mulher, levar para o seu palácio. Só que o Abraão mentiu que ela era irmã para não morrer, com medo de morrer, porque ele disse que se ele fala que é mulher dele, ele mandava matar ele para ficar com a mulher, que o faraó matava o marido para ficar com a mulher. Era o que o faraó fazia na época. E hoje, discretamente, eles fazem a mesma coisa. Só que faz no escondido, no calado, mas faz. Dentro do próprio templo. Se o cristão for perseguido, eles matam o marido para pegar a mulher. Ou matam a mulher para pegar o marido das mulheres. É desse jeito, tá acontecendo a mesma coisa na face da terra, mesma coisa. Esses crentes, a maioria dos crentes é falso profeta. É pior do que qualquer ímpio, pior do que qualquer instituição satânica e maligna por aí. 10 vezes pior, porque eles usam a Bíblia, se esconde atrás da palavra para cometer suas maldades. É uma raça de víbora, serpente, por bem que o João da Bíblia, o João Batista, que veio abrir caminho para Jesus, falava, raça de víbora. E a verdade é uma raça de víbora. Amados, analisa Davi. Davi, por causa de um pecado. Agora, Davi pecou. Ou esses homens para trás aí, eles não cometeram o pecado de Davi, não. Eles passaram as provações, Deus provou eles, permitiu as provações, mas eles não cometeram o pecado que Davi cometeu, não. Davi, ele cometeu um pecado
que na época de Davi, Davi tinha que ser morto, ou enforcado, mas Davi tinha que ser morto. Davi cometeu um pecado mortal. Davi, ele, da janela do seu palácio, ele viu Betseba, diz que Betseba era uma mulher formosa e linda de bonita, mulher de Urias. E Davi o cobiçou aquela mulher. E Davi era rei, mandou buscar a mulher para ele. Ela não podia negar, ué. Ele era rei, ela teve que vir. E ali Davi deitou com a mulher do Urias. Já pensou? Olha o que Davi fez. Aí Davi engravida essa mulher, Betseba. Davi adulterou com a mulher do Urias, que ela era bonita, ele quis para ele. E Davi ainda engravidou ela ainda. Aí Davi, para tentar acobertar o seu pecado, mandou Urias ir para casa para dormir com a mulher. Vai deitar com sua mulher, Urias. Para tentar encobrir o pecado, mandou Urias deitar com a mulher dele para tentar. E Davi já tinha andado com a mulher do pobre do soldado. Olha para vocês verem o que Davi fez. Para vocês verem o que Davi fez. Eu quero falar com vocês, depois vocês vão entender aonde eu quero chegar. Aí Davi não se sentiu contente, né? Davi pegou, conversou com seus soldados, ele estava em guerra. Falou, leva Urias para a guerra. Chega lá, você bota Urias na frente da guerra, que ele vai morrer. Aí ele projetou a morte de Urias e assim aconteceu. Urias morreu e matou Urias. Aí, irmãos, olha o pecado consumado de adultério e de assassinato. Matou um pobre soldado que tinha uma mulher bonita. A única mulher que ele tinha, a única coisa que o soldado tinha era aquela esposa. E Davi tomou a esposa dele e ainda matou. Ainda matou o pobre do soldado. Só, amados, que Davi pagou um preço alto por isso. Ó, Davi foi poupado da morte, mas Davi pagou um preço altíssimo, altíssimo. Porque Deus levantou um profeta chamado Natã, e esse profeta, ele veio até Davi e fez uma parábola. Davi, existia um rei, esse rei roubou a única ovelhinha que seu vizinho tinha, ele só tinha uma ovelha, ele roubou, fez uma ilustração lá. E Davi, naquela hora, se irou, levantou e falou, quem é esse homem? Esse homem vai ser digno de morte. E aí o profeta Natã, esse homem é você, Davi. Aí ali caiu a ficha de Davi. Ali caiu a máscara de Davi. Davi, ele sentiu o impacto. E ali Davi se arrependeu amargamente. Davi, ele se arrependeu de verdade, pediu misericórdia e buscou a Deus. Só que Deus, ele perdoou Davi, mas ele falou, Davi, a espada do Senhor, o profeta Natã falou para ele, que Deus usou o profeta Natã, falou, a espada do Senhor não vai sair da tua casa, Davi, por causa desse pecado que você cometeu. Ele foi poupado de morrer, mas a espada do Senhor não saiu da casa de Davi, mas você vê que Davi teve uma batalha. Olha, eu vou contar para vocês. Um dos filhos de Davi estrupou a própria irmã. Amados, o que Davi passou? Absalão, filho de Davi, perseguiu Davi para matar. Foram tantas coisas que Davi passou na pele, que Davi sofreu, que Deus não poupou Davi. Mas Davi, vocês veem que as orações de Davi eram umas orações tão puras de coração dali para frente, de arrependimento, que Davi arrependeu amargamente mesmo, e Deus reconheceu que Deus, amado, ele conhece o seu coração e o meu coração. Deus sabe se você arrependeu de verdade, se você arrependeu de mentira, se você é um falso profeta, se você não é. Mas só que Davi verdadeiramente se arrependeu. Aí Deus perdoou Davi. Perdoou, mas deixou Davi pagar um alto preço. Então,
perdoou Davi por isso, mas Davi pagou um preço por isso, altíssimo, e vê que lá na frente Deus considerou Davi segundo o seu coração. Então, se Deus perdoou um homem que matou na época da lei, na lei, se Deus perdoou ele, porque Deus conheceu o coração dele, permitiu que ele passasse por luta. Agora, se fosse nos dias de hoje, eles arrancavam a cabeça de Davi. Não, você não é digno de perdão, não, o que você fez. O homem nunca perdoa, mas Deus conhece o seu coração. O que é que Deus está falando para a humanidade nisso? Você pode ter cometido vários pecados no passado aí na sua vida, mas se você arrepender como Davi arrependeu, de verdade, no seu coração, o Senhor vai te perdoar como ele perdoou Davi. Porque Deus conhece se você arrependeu de verdade ou não arrependeu. Porque Deus, ele vê o oculto e o escondido, ele sabe até os nossos pensamentos. E tem muitos cristãos que acham que está tapeando. Sabe o que eles estão fazendo? Estão enganando a si próprio. Eles mesmo armam o sarpão e eles mesmo pulam dentro do sarpão. Por que eu estou falando que eles mesmo armam o sarpão e mesmo pulam dentro do sarpão? Porque no último dia, aquele que fez maldade, matou, fez covardia, ele permaneceu em Cristo Jesus, ele vai ser salvo, ele vai ter o descanso eterno na Nova Jerusalém com vida. E eles vão passar num lago de fogo ardente, queimando a eternidade também com vida. É por isso que eu falo que os falsos profetas, eles armam o sarpão e eles caem no mesmo sarpão que eles armam. Mas nós temos que permanecer fiéis, permanecer na presença de Deus. Só que não significa, preste muito bem atenção nisso, porque isso é a puríssima verdade que eu vou falar para vocês aqui agora. Isso não significa que você não pode pecar, porque você vai pecar. Às vezes você peca sem querer, peca no nervosismo, o diabo te atenta e você peca. Isso acontece comigo. Só que o impacto do arrependimento vem na hora. Senhor, me perdoa, não queria pecar. Porque o diabo usa as pessoas para fazer você pecar. Aí Deus, quando você pede perdão, Deus conhece que você arrependeu, Deus vai te perdoar, porque Ele sabe que você não queria pecar. E olha bem, gente, eu consigo ver uma pessoa usada pelo Satanás. Ela chega até a transfigurar o corpo, os olhos, transfigurar a aparência. Alguns, outros vêm como uma serpente, como a... Já viu a cascavel? A cascavel é uma cobra meio sonsa. Uns vêm sonso, com a palavra sonsa, de bondade, fingindo de bonzinho, mas no fundo é Satanás purinho. E não adianta, ninguém escapará do juízo e da justiça de Deus. Amados, eu tenho passado como Davi. Os que me perseguem são mais do que o cabelo da minha cabeça. E outro lado, eu estou na condição de Moisés. Tenho uma Miriam na minha vida. Amados, mas vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque sabe como é que eles me chamam? De bobo. Eu estou aqui falando aqui, eu escutei. O diabo chama uns... Aí, ó, que a minha janela é muito perto da rua. Eles param de frente à minha casa e me chamam eu de bobo, de tolo. Você é um tolo, você é um bobo. Você é um bobo. Sabe que ser fiel a Deus ou ser bobo? Você sabia que se você for fiel a Deus e a Jesus, você é chamado de bobo? Você é chamado de tolo, de quadrado. Mas você não entristeça, porque a sua alegria está na mão de Deus para te coroar na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém descerá do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E diz a Bíblia que o cristão que entrar nela vai saltar como o bezerro da estribeira. Amados, Deus opera os milagres que Ele operou no passado, nos dias de hoje, que Ele mesmo fala na sua palavra. Lembra do que eu fiz o meu povo no deserto. Com um braço forte livrei da garra de Faraó. Mas por que eu quis? Eu estou passando para os irmãos aqui o que eu tirei para pensar hoje aqui. Eu deito aqui na minha cama e começo a pensar as coisas de Deus. E começo também a analisar a vida de alguns homens que se dizem pastores, homens de Deus que eu conheço, e que faz tanta maldade contra mim, e é tão falso comigo, e tanto maldoso comigo. Eu fico olhando assim as maldades deles e eu fico pensando, eu calculando.
Eu fico pensando a força que o maligno tem e como a pessoa deixa ser enganada dessa forma, para de noite pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço, colocar um terno, uma gravata, um sapatão briando e achar que Deus vai ouvi-lo depois de tanta maldade que fez durante o dia e às vezes acaba de chegar da igreja e pratica os mesmos males. Eu fico pensando, e às vezes, e no outro dia, impiedade em cima de impiedade. Eu fico imaginando, será que eles não se arrependem? Será que eles, em momento nenhum, não se arrependem da maldade? Será que eles não pensam que vai ser queimado, vai ser destruído, vivo no lago de fogo? Eu fico imaginando, eu queria entender o que passa na cabeça de um ser humano desse, que deixa o diabo bloquear a mente dele de uma tal maneira que ele não consegue ver que vai ser destruído de eternidade a eternidade no lago de fogo, e ele não para e não muda o seu caminho. Gente, o Satanás tem um poder de bloquear a mente da pessoa de uma tal maneira que a pessoa não enxerga. E eu não consigo entender isso. Eu queria entender, mas não consigo entender. Porque eu não tenho esse tipo de coisa na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que me faz eu fazer o bem, eu tenho, e se eu pecar, eu arrependo na hora, eu peço perdão, tanto a pessoa que eu pequei como a Deus, porque o que está em mim é de Deus. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, tudo que ela solta para fora, você sente que sai de Deus. Ela fala as coisas de Deus, tudo que ela sai de dentro dela é coisa boa. Mas a pessoa que é má, você fica perto dela um segundinho, já começa a exalar um aroma fedido. As palavras enganosas só te jogam para o caminho do pecado, da prostituição, da lascívia, de tudo enquanto é coisa ruim. Pode observar que tem pessoas que têm um espírito da gula, são maldosos, pessoas maldosas, pessoas que exalam só coisa ruim. Então você pode analisar, é por aí que nós vimos quem é de Deus e quem não é de Deus. Amados, eu vim aqui hoje para passar para vocês isso. E se esses pensamentos que eu tive hoje acerca das coisas de Deus servir, você achar que é de Deus para sua vida, busque a Deus, leia a Bíblia, analisa a vida dos profetas, a vida dos homens de Deus, dos discípulos, dos que foram mulheres de Deus, servas do Senhor, servos do Senhor, e a pratica. Assemelhe a eles, busque a Jesus, pede Jesus para interceder a Deus pela sua vida. Você vai ser provado, você vai ser perseguido, porque é impossível que não seja. Diz a Bíblia que os escolhidos do Senhor serão provados como ouro no fogo. Você pega um ouro, coloca numa colher, leva no fogo, ele derrete. Mas o Senhor não está falando literalmente que vai te jogar você vivo no fogo, não. As provações e as lutas que nós íamos passar ia ser tão grande que ia parecer fogo. Porque Satanás ia usar pessoas para batalhar com maior força e poder para nós perder a salvação e jogar nós no pecado, porque ele não quer queimar sozinho. Ele quer levar a maioria de povo com ele para queimar no lago de fogo. E ele vai tentar quem? Os escolhidos do Senhor. Porque os que são dele, ele não vai tentar, porque já são dele. Amados, é o que eu queria passar hoje para vocês. E para mim também, que nessa meditação, para me criar força em Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus te encha a sua vida, que o Senhor venha te dar força, discernimento de espírito para você continuar a sua caminhada. E você aí que anda no pecado, se arrependa, pensa, faz uma análise, muda a sua procedência, que Jesus quer te salvar também. Mas você precisa mudar, parar de perseguidor a ser perseguido. Porque sendo perseguidor, você vai morrer eternamente. Porque no lago de fogo é morte eterna. E Deus quer te tirar disso. Que Deus venha abençoar a sua vida com as bênçãos do arrependimento, você que anda no erro. Que Deus venha abençoar com a proteção do céu, que os anjos do Senhor acampam ao redor de toda a igreja verdadeira, dos
dos escolhidos do Senhor que está sofrendo, gemendo pelos quatro cantos da terra. Que Deus venha o proteger, que o Espírito Santo de Deus venha trazer um consolo ao seu coração. Que Deus venha te abençoar poderosamente. E a paz do Senhor para todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus.